Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui nos esperando. Ó Deus, o Senhor nos acompanha, o Senhor está conosco em todos os momentos, mas esse é um momento especial, Senhor, em que queremos realmente colocar o nosso coração na Tua presença, Senhor. Ó Deus, nem sempre o que o Senhor fala conosco é agradável no momento, porque o Senhor pode falar algo que vai mexer, que vai corrigir, que vai advertir, Senhor, mas nós queremos dizer, Senhor, queremos que o Senhor fale, queremos que o nosso coração seja exposto diante de Ti, Senhor, porque só assim é que nós seremos transformados. Se nós ficarmos, ó Deus, se nós guardarmos a nossa posição e resistirmos à mudança, então nós vamos caminhar na direção errada, Senhor. Então, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade, que o Senhor possa realmente trazer a Tua luz para os nossos caminhos, Senhor. Ó Deus, para que possamos andar na direção que o Senhor quer. Ó Deus, queremos andar contigo e para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós suplicamos. Amém. Então vamos retomar, 2 Crônicas 24. Estamos falando agora sobre esse período do rei Joás em que ele se afastou de Deus. Estamos tentando entender um pouco por que esse afastamento e não só o afastamento inicial. Quer dizer, há muitos momentos em que nós tomamos decisões erradas, mas elas podem ser corrigidas, nosso curso pode ser corrigido. Mas é difícil quando nós começamos numa direção errada e não queremos acertar, então continua andando na direção errada. Então Joás começou mal, nós vimos domingo passado, ele ouviu conselhos errados, ele ouviu, não foi nem conselho, né? Assim, os anciãos, né, de Judá vieram e pediram para ele deixar de andar nos caminhos de Deus, para permitir as práticas erradas. É mais agradável, é mais fácil para a nossa carne fazer aquilo que nosso coração deseja. Então eles queriam um caminho mais fácil, eles queriam um caminho que não fosse interferir com os desejos deles. Vamos ler aqui, 2 Crônicas 24, 17. Depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Não fala o que ele não registra aqui o que eles disseram, mas o rei os ouviu, e a sequência mostra que, em consequência disso, versículo 18, deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Embora Deus lhes tenha enviado profetas para os fazer tornar ao Senhor, embora tenham protestado contra eles, não deram ouvidos. Então, nós vemos aqui, são poucos versículos, mas aqui já descreve a trajetória errada. Quer dizer, primeiro o rei ouviu a inclinação, o desejo dos príncipes, nem sempre é tão... Aqui parece que foi bem explícito, mas nem sempre é tão explícito. Às vezes vem, você não acha que poderia fazer assim? Acho que Deus não vai se importar, a gente podia fazer isso, não está muito de acordo com o que, né, com os princípios, mas podemos fazer um pouquinho diferente. Aqui parece que foi bem forte, né, assim, porque imediatamente deixaram a casa de Deus e começaram a servir postes ídolos. É como Deus fala nos profetas, mas como que vocês foram deixar, quando você pensa assim, quem é Deus e quem que é um poste ídolo, ou Baal, ou, né, assim, um poste, uma árvore com algumas coisas esculpidas, assim, como é que você vai trocar
Deus por isso aqui. E sempre a coisa que está por trás é o desejo do coração, né? Porque, como fala lá em Gênesis 6, quando toda a terra estava corrompida diante de Deus, e Deus até falou né, que estava se arrependendo de ter feito o homem, porque o que Deus tinha em mente, né, aquela frase assim, Deus fazia as coisas e viu que era bom, né? Aí ele viu a humanidade que ele fez e viu que não era bom, né? Assim, o resultado da humanidade estava horrível. Então, lógico que Deus, assim como quando aconteceu com Moisés, Deus falou de destruir toda a nação de Israel, Deus não queria fazer isso, mas a Bíblia está registrando o sentimento do coração de Deus. Aquele pecado, aquela corrupção, aquela situação que toda a humanidade caiu ali no tempo de Noé, fez com que Deus sentisse vontade de acabar com tudo de uma vez e realmente assim se arrepender de ter feito o homem. Esse foi o sentimento de Deus naquele momento. E o que fez Deus sentir isso? O fato de que toda inclinação, aquele versículo é muito forte, né? Em Gênesis 6, toda inclinação, toda imaginação, tudo que vem do coração humano, e tem vários textos na Bíblia que confirmam isso, né? Como Jeremias fala assim, o coração do homem é terrivelmente corrupto, assim, não tem cura, não dá para dizer, vamos educar, vamos disciplinar, vamos tentar trabalhar com o coração humano. Não, o coração humano é desesperadamente corrupto, porque tudo que vem do coração, todas as inclinações, todas as imaginações, quer dizer, antes de fazer o que entristece o coração de Deus, as ações são terríveis, mas antes da ação tem a imaginação. Então toda a imaginação do coração do homem, fala toda a imaginação, toda a inclinação do coração humano é terrivelmente corrupto. Então, por que as pessoas, voltando, por que as pessoas trocam o Deus maravilhoso, glorioso, todo-poderoso, né? Deus vai discutindo com o povo através dos profetas, mas como vocês vão adorar uma coisa que você mesmo fez, né? Os ídolos, você mesmo criou aquilo e você vai adorar? Por que isso? Porque com outros deuses você tem liberdade de fazer o que você mesmo quer. Então Baal, Azerá, poste ídolos, essas coisas assim, eles podiam viver a vida deles sem restrição nenhuma. Eles podiam fazer aquilo que eles queriam. E é um grande assunto, mas eu sempre procuro mostrar que a idolatria, ela está dentro da igreja cristã. Não é necessário você deixar de ser cristão, não é necessário você abandonar totalmente o caminho de Deus para ter a idolatria. Muito pelo contrário, a idolatria nos persegue, a idolatria nos acompanha. As pessoas mais dedicadas a Deus precisam constantemente verificar onde tem ídolos na nossa vida. Não é uma coisa fácil de se livrar. Então, a idolatria, ela existe porque, no fim, nós queremos algo que agrade o nosso coração, que nos dê permissão. A pessoa tem exemplos bíblicos e tem exemplos contemporâneos. A gente procura uma palavra de Deus, posso fazer isso? Aí, se Deus fala não, a gente fala assim, não, acho que não foi Deus que falou. Acho que não foi Deus, né? Essa circunstância, ou esse sentimento, essa palavra, sei lá, a gente, seja como for que a gente percebe a voz de Deus, a gente acha que aquilo não foi a voz de Deus, né? Porque ela não correspondeu ao nosso coração. Então nós temos uma tendência muito grande de querer achar uma confirmação divina, uma confirmação superior, mas que agrade o nosso coração. E isso é idolatria, né? Idolatria é você seguir algo que na verdade foi você que quis, né? Então, assim como um ídolo é algo que era algo que eles mesmos criavam,
A idolatria é você querer achar que tem alguma força superior, alguma voz de Deus, alguma coisa que confirme aquilo que você mesmo quer. E no fim das contas, né, o grande ídolo sou eu mesmo, né? Eu sou o grande ídolo, a minha vontade, o meu desejo é o meu grande ídolo. Então, foi assim que aconteceu naquela época. Então, Joás, a gente não tem maiores detalhes, mas será que Joás, no fundo, ele queria Deus, mas ele tinha medo de contrariar esses príncipes? A gente não sabe, mas que ele foi influenciado por eles e fez algo para agradá-los, né? Fez algo para seguir o conselho deles. Então foi um mau conselho, foi má influência, e isso foi levando a outras consequências. Então ele ouviu vozes erradas, ele abandonou a casa de Deus. Aí diz o seguinte, versículo 18, assim, é um resumo, então a gente tem que prestar muita atenção para não perder nenhum passo aqui. Então, versículo 18, eles deixaram a casa do Senhor, serviram aos postes ídolos. Aí já vem a consequência. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Nós vamos ver depois várias coisas que Deus fez. O que Deus faz quando ele fica irado? No Velho Testamento, uma das coisas que mais acontecia era vir ataques de outros povos. No livro de Juízes, às vezes eram povos até dentro da própria terra de Canaã, ou então vizinhos, assim, inimigos, pessoas de outras nações, outros povos, atacavam e conseguiam roubar os bens e dominar e matar, escravizar, enfim. Então essas coisas aconteciam, eram uma das primeiras coisas. Outra coisa que Deus fazia era não mandar chuva, né? Ele mostrava de diversas maneiras que ele não estava abençoando o povo. E nós podemos, na época que nós estamos vivendo hoje, tanto dentro do Brasil como fora, no cenário internacional, nesses últimos tempos, você não consegue ver as notícias sem ver algum ataque. Mataram um monte de gente em algum lugar, alguns ganham mais repercussão, como aquele da França, mas todo dia está acontecendo. Praticamente não passa um dia sem que haja um ataque em algum lugar, e até assim, a gente precisa prestar atenção, porque às vezes nós damos mais atenção quando é França, Estados Unidos. Quando é um paizinho da África, assim, a gente nem liga, né? Mas tem gente que tem o mesmo valor para Deus, que está morrendo, né, nesses países. Há vários ataques, Nigéria, vários lugares na África que estão, né, no Oriente Médio, tem gente morrendo todos os dias, sem exceção, né? A Síria e aqueles países por lá estão sendo simplesmente destruídos. Então, o que está acontecendo, né? São situações, e nós temos nossas situações dentro do Brasil também, que são evidências de que alguma coisa está errada, e nós precisamos entender. Então, depois a gente volta a pensar mais sobre isso, mas vamos... Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Então, quando o povo se afasta de Deus, Deus usa vários recursos exteriores. Então, como eu falei, ele pode usar inimigos, guerras, ele pode colocar sobre nós governos que nos oprimem, né? Ele pode mexer com a nossa economia pessoal, economia nacional, economia mundial. Deus mexe muito com a economia, né? Para mostrar que tem algo errado. As coisas de Deus nunca são muito 1 mais 2 igual a 3, assim, não é assim uma matemática simples. É muito correto, a gente tem resultados diretos, mas sempre tem vários fatores que podem fazer parte desse quadro, né?
na minha vida pessoal, alguma coisa acontece comigo, isso significa que estou em pecado? Não necessariamente. Mas quando acontece alguma coisa, pessoalmente ou nacionalmente, ou na igreja, eu sempre preciso perguntar para Deus. Porque Deus usa essas coisas para chamar atenção. Ele usa essas coisas para nos dizer, tem algo errado e a gente precisa ouvir. Então Deus usa essas coisas para mexer com a nossa vida. Mas para que a gente não fique meio que perdido, tem alguma coisa acontecendo, será que é? Ele usa outro recurso no versículo 19. Então Deus manda profetas, Deus manda pessoas para explicar o que está acontecendo. Então primeiro ele manda, manda tribulações, ele manda situações, circunstâncias para mexer com a nossa vida, para a gente sentir, puxa, tem algo muito errado. E lembrem que, assim, mais na área assim, de que eles eram um povo, eles plantavam, dependiam das plantações, dos rebanhos. Então, quando não chovia, a economia deles, eles não tinham mais como nem comer, nem como ter as coisas, porque tudo dependia da chuva. Nós até hoje, nós dependemos muito, até o século 21, nós estamos dependendo de chuva, estamos com falta de água, e isso daí também afeta, mas a nossa economia hoje é um pouco mais complexa do que naquela época, né? Então, tem outras coisas que mexem com a nossa economia, mas Deus faz isso para mexer com a economia. Mas uma coisa muito interessante sobre esses falsos deuses, é que Baal, Azerá, todos esses deuses falsos, eram deuses da fertilidade, todos eles, né? Eles, assim, o culto, as coisas que eles faziam e outras práticas religiosas de outros povos que a gente pode estudar até hoje, as coisas que eles mais querem é provisão financeira. Então a fertilidade, o que eles mais, tudo girava em torno de, eu estou servindo a Baal para que tenha fertilidade. E é só trocar a palavra fertilidade por prosperidade que você tem toda a ideia que nós temos hoje, né, de as coisas não mudaram, né, assim, né, as coisas primitivas de poste ídolo e Baal, assim, hoje só mudou a cara um pouquinho, mas é a mesma coisa, assim, todo mundo quer provisão. E Deus é o Deus da provisão. Então, não é que assim, não, se você servir um Deus falso, você busca prosperidade. Agora, Deus verdadeiro não quer prosperidade? Não, Deus quer prosperidade, Deus quer o nosso bem. Mas aí que está toda a questão que está envolvida. Se você servir a Deus, Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades. Agora, se você buscar a fertilidade, a prosperidade em primeiro lugar, e fazendo tudo que você quer na sua vida, aí a situação é totalmente diferente. Então, essa situação, Deus então mostrava que eles estavam servindo aos deuses falsos para ter prosperidade, mas Deus mostrava que Ele era superior. Apesar de eles estarem fazendo todos aqueles rituais para ter prosperidade, Deus tirava a prosperidade. Então Deus mexe com essas áreas da vida e Ele manda profetas. Então esse é o ponto que a gente falou um pouquinho domingo passado, vou continuar hoje tocando nesse aspecto, porque Deus, uma coisa que me impressiona muito é que Deus, Ele é muito fiel nas suas promessas, tanto nas promessas de abençoar quem busca a Ele com sinceridade, como nas promessas de que Ele há de julgar quando nós não somos fiéis a Ele. Então Deus é muito fiel à sua palavra, mas ainda que Ele tivesse direito, tem direito, porque Ele já avisou antes, Deus não precisaria avisar de novo. Deus já falou assim, se vocês me servirem, tudo vai dar certo. Se vocês me abandonarem, tudo vai dar errado. Tem capítulos enormes, né? Levítico, em Deuteronômio, Deus mostrando, se vocês não servirem, não forem fiéis, se vocês não obedecerem a minha voz, tais e tais coisas vão acontecer. Então Deus avisou antes, Ele não precisa avisar de novo.
Quando a pessoa, né, quando, eu não sei dar um exemplo muito bom disso, né, mas quando a pessoa quer que você se dê mal, porque aí ele vai ter lucro, eu estou pensando assim, nos agiotas, por exemplo, assim, tem o contrato com a letrinha pequena, né? Então, na hora que você vai buscar isso nos bancos, em qualquer lugar, você vai lá, eu quero um empréstimo, quero assim, ótimo, aqui faz tudo para você, porque a pessoa tem até meta para vender um tanto, né, de produtos, de dar empréstimos. Então você vamos dar um empréstimo, faz tudo, se nem precisa, você dá o empréstimo. Quando a pessoa não paga o empréstimo, aí é a hora que vem as letrinhas pequenas, né, do contrato. E a pessoa, às vezes, ele nem se interessa muito em avisar. Tomara que não pague mesmo, porque daí o cara vai ter mais lucro, né? Ele vai ganhar em juros absurdos, né? Eu estou só dando esse exemplo para dizer, Deus não é assim. Ele avisou antes, ele mostrou que não é o caminho, ele não tem obrigação moral de falar de novo, mas ele não quer que isso aconteça. Então, isso que eu queria que vocês vissem. Agora eu vou ler rapidamente 2 ou 3 textos nos profetas, para vocês verem esse aspecto. Deus, ele insiste, ele espera, ele já poderia ter mandado juízo. É como eu falei assim, coloca a mim no trono de Deus por 1 hora, a gente ia dar uma limpeza geral, sem misericórdia, né? Porque a gente não ia ter nenhuma dó, assim, né? Nenhuma compaixão da situação. Não, já está demais, né? Mata tudo, acaba com tudo. E Deus não é assim. Muito depois que a gente fala assim, Deus, a coisa está feia, o senhor não está vendo que a coisa está feia? Muda isso, tira esse governante, tira esse ladrão, tira isso, tira a corrupção. E Deus fica esperando o quê? Porque Deus não olha para essas pessoas como você e eu olhamos. As pessoas, não só as pessoas que estão praticando o erro, mas as pessoas que são vítimas disso, a toda a situação, Deus está vendo em outra perspectiva e Ele quer dar chance, e outra chance, e outra chance, e a gente fala assim, Deus, já chega, porque eu estou bem. E a gente não sabe que se Deus fosse justo com todo mundo, Ele teria que julgar a gente também, que nós também estamos sendo cúmplices de corrupção em muitos níveis, né? Isso para dar um exemplo. Mas a coisa principal que é assim, Deus manda avisos, né? Versículo 19, embora Deus lhes tenha enviado profetas, vários profetas, para os fazer tornar ao Senhor. Deus não está dizendo, vocês estão fazendo tudo errado, então vou destruir, pronto, acabou, mandei falar, agora, não, Ele não quer destruir, Ele não quer exercer juízo. Vamos ver, a gente começou em Jeremias 7, domingo passado. Abram lá mais uma vez, depois nós já vamos passar para os outros textos em Jeremias também. Jeremias 7, todo esse contexto em Jeremias 7 tomaria muito tempo para a gente ler o capítulo todo, mas ele está falando bastante sobre a casa de Deus, o templo que tinha nessa época ainda, e como o povo estava fazendo tudo que era errado, mas eles continuavam oferecendo sacrifícios a Deus. Então eles achavam que, apesar de estarem fazendo muitas coisas erradas, Deus não podia julgá-los, Deus não podia pesar a mão sobre eles, porque eles estavam fazendo coisas certas. Então no versículo 21, ele diz assim, 7:21, ajuntai, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Continuem oferecendo sacrifícios. Vocês estão fazendo sacrifícios, isso era uma parte importante, todos nós sabemos, a gente tem até
preguiça, né? Às vezes de ler em Levítico, de tanto que falava assim, então tem esse sacrifício e tem que fazer assim, se for um boi é assim, se for um cordeiro é assim, se for uma cabra é assim. A gente tem todas aquelas coisas de sacrifícios, e eu quero que vocês vejam o que ele fala aqui, versículo 22, pois eu nada disse a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Como assim, Deus? Eu tenho prova que o Senhor falou muita coisa, né? Mas ele está dizendo, antes, quando ele tirou o povo do Egito, a primeira coisa que ele falou não era sobre sacrifício. É isso que está dizendo aqui. Não que sacrifício não fosse importante para Deus. O que ele está dizendo é que tem que ter uma coisa antes, e é isso que nós precisamos aplicar para o nosso culto a Deus hoje, para saber se nós estamos repetindo os mesmos erros. Porque ele disse, eu não disse nada. Inicialmente, a minha primeira palavra, a minha primeira ordem, o que era a base de tudo, não era toda a lista de sacrifícios, de ritos, de obrigações. E nós poderíamos fazer a nossa lista de hoje, de participar do culto, de leitura bíblica, de oração diária, assim, todas são coisas super importantes, de dízimo, de contribuições. Deus fala assim, tem uma coisa que vem antes disso, você pode estar fazendo tudo isso. Claro que uma pessoa que ama a Deus vai fazer tudo isso. Ele não está dizendo sacrifício é uma coisa errada, mas em Isaías 1, é outro texto que ele fala assim, chega, eu estou enojado com o seu sacrifício. Então, gente, tem coisas que Deus mandou fazer, que a gente pode fazer certo, mas Deus está fazendo, o Senhor que mandou, na palavra aqui está escrito. Tem coisas que nós podemos fazer, que deixam Deus com vontade de vomitar, porque aquilo ali não serve para Deus, porque tem algo anterior. E o que é? O que Deus está falando aqui? Não é sacrifício? O que é então? Versículo 23, mas isso lhes ordenei, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Olha, tem tanta coisa, assim, é muito simples aqui. Essa aqui é uma das palavras mais repetidas na Bíblia, assim, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. A Bíblia termina assim, Apocalipse 21, finalmente, quando a nova cidade desce do céu, vem uma voz dizendo assim, agora sim, Deus habitou com eles, e eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. Então, esse é o desejo de Deus. É tão simples, mas é tão difícil. É tão simples, porque o que Deus quer é que a gente escute a voz dele. A gente quer ter um manual de regras e seguir aquilo e continuar fazendo aquilo que a gente mesmo quer fazer, sem ouvir a voz de Deus. E Deus está falando assim, vocês podem fazer todas as outras coisas, vocês podem ser um cristão exemplar, você pode fazer tanta coisa justa, tanta coisa correta, mas se o coração não estiver voltado a mim, se não ouvir a minha voz, é tão simples, é ouvir a voz de Deus. Mas a gente procura ouvir a voz de Deus, eu não sei você, mas a gente está sempre assim, Deus, o que o Senhor quer? Mas parece que o Senhor não fala. Deus, eu não estou escutando. Onde que Deus está? Por que Ele não fala? Por que Ele não fala mais claro? Né? Eu acho que todos nós, se você não fala isso, pelo menos pensar, eu tenho certeza que você pensa. Por que Deus não fala? Por que Deus não manifesta a voz? É difícil ouvir a voz de Deus. Não é difícil, é que tem que ter um coração que quer. Deus tem um raio laser, né, que faz a leitura lá do coração, ele sabe se a gente quer mesmo ou não. A gente vem e fala assim, Deus, eu quero escutar, eu quero ouvir a tua voz. Quantas vezes, tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram buscar a voz de Deus, Deus fala assim,
vocês não querem me escutar nada. Mas Deus, nós viemos aqui para te ouvir. Não, vocês não querem me ouvir. Então Deus consegue ver se as palavras correspondem ao coração. Então é por isso que é difícil. Muitas vezes a gente não quer de verdade. A gente não quer ouvir certas coisas. A gente até quer que Deus fale, como Balaão. Balaão queria que Deus falasse, pode ir. Não foi isso? Balaão queria ouvir isso. E ele insistiu tanto que Deus falou assim, Deus falou, não foi uma mentira, Deus falou, pode ir. Daí, Deus foi cercando o caminho, ele que era um profeta, não via que estava cercando o caminho, ficou batendo na jumenta, e a jumenta via o que o profeta não via. O negócio está muito ruim quando uma jumenta consegue ver o que o profeta não vê. Está muito ruim, né? E aí foi preciso Deus abrir a boca da jumenta para ele escutar. E é tão interessante assim, né, que a jumenta falou, ele nem achou estranho a jumenta falar, né? A jumenta falou assim, que isso? Por que você está me batendo assim? Eu nunca fiz coisa errada. E o profeta nem, ele entrou no debate, assim, ele nem parou para pensar, tem uma jumenta falando comigo, né? Então, é uma história assim para mostrar o quanto que ele queria que Deus falasse, pode ir. Que o que me impressionou naquela história é, Deus já tinha falado, Deus falou não. Aí mandou os mensageiros embora, aí Balaque mandou de novo, falou, não, mas eu dou mais dinheiro. Aí Balaão falou assim, quem sabe com mais dinheiro Deus vai falar sim agora, né? Estranho, né? Deus, eu posso ir? Já que você insiste, vai, mas só fala o que eu mandar. Aí, provavelmente ele não ia falar o que Deus mandasse, porque começou a cercar o caminho. Não, porque não pode, né? Deus, o anjo estava lá, a jumenta estava vendo o anjo, ele não estava vendo. Aí no fim, tem toda a história, a jumenta fala assim, aí Balaão assim, tá bom Deus, se o Senhor quiser que eu volte, eu volto. Deus fala assim, vai embora, vai, pode ir, né? E Deus faz isso com a gente, Ele permite, Ele deixa a gente ir. E depois a gente fala assim, por que Deus deixou isso acontecer na minha vida? Porque eu pedi a opinião de Deus, eu pedi a direção de Deus, Deus permitiu e agora tudo está dando errado. Porque a gente está que nem Balaão, a gente não está enxergando Deus falar não, a gente não quer ouvir não, e a gente fica insistindo. Então, estou dizendo isso assim, esse ouvir de Deus é algo que deve, assim, é o anseio da nossa vida. Nós perdemos isso com Adão e Eva lá no jardim do Éden, nós perdemos a capacidade, a facilidade para ouvir a voz de Deus. Agora, ouvir a voz de Deus ficou difícil, não por causa de Deus. A gente tem todo esse lado que Deus se afasta de nós por causa dos nossos pecados, mas é interessante que quando Adão e Eva pecaram, quem fugiu de quem? Foi Deus que falou assim, eles pecaram, eu não vou mais nem chegar perto deles. Foi isso que aconteceu? Não, Deus veio. Deus não tinha medo de falar com eles no pecado. Quem fugiu foram eles, né? Eles que se esconderam, eles que se sentiram mal. E esse é o nosso problema, a gente se esconde. Deus não habita com o pecado, é verdade, ele não habita com o pecado, mas Deus chega, Ele fala, Ele atrai, Ele quer nos livrar do pecado. Então Deus não tem medo de chegar perto de nós no nosso pecado e falar conosco, entenderam? É muito importante a gente entender isso. Quem levanta barreiras, quem foge da voz de Deus somos nós, né? Então esse é o que Deus falou, versículo 23, por favor, ouça a minha voz, e você pode conferir isso no Velho Testamento, em Êxodo 19, né, quando Deus falou com eles no Monte Sinai, ele falou assim, eu tirei vocês do Egito, para que vocês pudessem chegar perto de mim, e ouvir a minha voz, é isso que Deus quer. Mas o versículo 24, mas não me ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Nós precisamos inclinar, né? Você sabe que nosso ouvido não tem movimento físico, né? Então é difícil a gente inclinar. Tem bichinhos, né? O cachorro, você
Você percebe quando ele está querendo te ouvir, né? Ele bota a orelhinha para frente, mas é uma atitude de coração, né? Inclinar os ouvidos. Isso fala de uma atitude de coração. A gente precisa ter esse movimento. Existe um movimento de nós para Deus. Só é possível porque Deus plantou isso em nós. Mas Ele plantou, ele já plantou isso. O Espírito Santo, no novo nascimento, vem habitar em nós. Nós temos a capacidade de responder a Deus. Então essa inclinação precisa acontecer. Inclinar os ouvidos, pelo contrário, andaram nos próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno. Versículo 26 fala: não inclinaste os vossos ouvidos, mas endurecestes a vossa cerviz. E voltando para o versículo 25, ele fala sobre enviar os profetas todos os dias. Então, Deus prometeu, se nós nos afastarmos de Deus, isso está no Velho Testamento e está no Novo também, se nós não ouvirmos a voz de Deus, vem juízo sobre nós, vem ira sobre nós, vem juízo sobre nós, vem consequências. Só que Deus não quer fazer isso. Vamos lá para capítulo 26 de Jeremias. Quero mostrar isso mais uma vez aqui. Isso você vai encontrar muitas e muitas vezes nas Escrituras. No capítulo 25 antes, Jeremias 25, versículo 4. Versículo 3: durante 23 anos, do 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, tem vindo a mim, Jeremias, a palavra do Senhor, e vos-la tenho anunciado a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. E embora vos tenha enviado o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Disseram: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor deu a vós, a vossos pais, de século em século. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinardes diante deles. Não me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. Eu queria que vocês sentissem esse coração de Deus. Ele está insistindo: eu não quero, por favor, me escute, porque eu não quero fazer mal. Eu quero que você sabe que a história, o momento histórico de Jeremias foi que, assim, foi nessa época, no tempo de Jeremias, que eles foram levados para a Babilônia. Então foi o último estágio do juízo de Deus. Ele já tinha feito várias coisas anteriormente, mas agora estava no final dos recursos de Deus, e Deus ainda está insistindo com Jeremias, insistindo. Eu não quero fazer mal. Ok, capítulo 26 agora. Versículo 2: assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor. E, gente, eles estavam fazendo tudo errado, mas eles iam à casa de Deus adorar o Senhor. Então, isso que tem que fazer a gente pensar hoje. Como que nós estamos como igreja? Não, nós estamos sendo fiéis. Nós estamos na casa de Deus toda semana, várias vezes por semana, quem sabe. Mas o que ele quer dizer? Tem algo além disso. Você pode fazer isso e continuar se afastando de Deus, seguindo ídolos, seguindo o desejo do coração e principalmente não ouvindo a voz de Deus. Porque o relacionamento com Deus é ouvir a voz dele. Se eu não estiver ouvindo a voz dele, eu não posso me considerar como uma pessoa realmente ligada ao Senhor. Uma pessoa ligada ao Senhor é uma pessoa que conversa com Ele, que ouve a voz dele.
E se nós não ouvimos a voz dele, e ouvir a voz dele não Deus, posso ir? Posso fazer isso? Está tudo certo? Eu não estou fazendo nada errado? E Deus dá paz, assim, não, tudo bem, vai. O interesse de Deus em falar conosco não é só faz isso, não faz aquilo, se está tudo bem, você não está fazendo nada de errado. Deus tem assuntos, Deus quer conversar. O que Ele diz, Ele nos deu a Bíblia, a palavra objetiva, a palavra escrita, mas Ele sempre fala, essa palavra escrita, sem a voz de Deus conversando conosco de forma viva, nós não temos condições de ser o povo de Deus. Como ele fala, esse é o meu povo e eu sou o seu Deus. Ele não tem condições de criar essa relação entre nós e Ele só porque a gente tem a Bíblia, só porque a gente segue vários princípios corretos. Isso é uma base, isso é importante, mas tudo isso aqui é para nos levar a ter um relacionamento vivo com Deus, é para falar com Ele todos os dias, é para ouvir o sussurro da voz dEle no coração, é para sentir coisas que Deus quer falar que eu não perguntei. Deus não é um botão, uma máquina que você, assim, sim ou não, Deus? Sim, ótimo, valeu Deus, muito obrigado. Esse não é um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é coisas que eu não perguntei, coisas que Deus está querendo mostrar, interesse pela casa de Deus, que falamos umas semanas atrás, essas coisas assim que são do interesse de Deus. Quando os nossos filhos são pequenininhos, eles só interessam em uma coisa: resolver o problema deles, não é? Eles não têm condição. Você conversa com uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos sobre as coisas que estão te afligindo, as suas angústias, você pode até conversar, mas não vai captar muita coisa. Agora, é uma coisa progressiva. Adolescente, jovem adulto, quanto mais maduro, mais o filho compartilha, mais os pais podem conversar com os filhos sobre interesses em comum, mais você pode até conversar sobre o que nós vamos fazer como família, para onde nós vamos. É isso que Deus quer da gente. Ele quer um relacionamento de um filho que está amadurecendo, de um filho que não chega só para falar assim, me dá, eu estou com esse problema, resolve. Ele quer que a gente chegue assim, Deus, o Senhor está com o coração angustiado? Não, Deus nunca fica angustiado. Sim? Deus fica angustiado? Fica angustiado. Deus ficou angustiado no tempo de Noé. Deus estava angustiado quando ele foi conversar com Abraão e falou assim, ele mandou, eram 3 pessoas, lembra aquela história em Gênesis 18? Eram 3 pessoas sobrenaturais que vieram falar com Abraão. 3. Aí falaram com Abraão, queria ter um filho e tal. Aí 2 foram embora. Para onde que eles foram? Para Sodoma. Porque depois no capítulo 19 tem 2 que foram para Sodoma. E 18 fala assim, que os 2 foram. Então, se liga uma coisa com a outra, são os dois que estavam ali, naquele grupo de 3, 2 foram cumprir a ordem de Deus para destruir Sodoma. Mas Deus estava angustiado. E ele foi conversar com Abraão. Ele foi falar assim, com quem que Deus estava falando? Os 2 já tinham ido embora. A Bíblia fala assim, Deus perguntando para a Trindade, deve ser, né? Assim, né? Deus estava perguntando, será que nós devemos ocultar de Abraão o que nós vamos fazer? Ele queria conversar com Abraão, e ele começou a falar com Abraão, e Abraão começou a falar com ele, mas Abraão estava pensando em Ló, mas Abraão começou a falar de outros. Deus, mas se tiver 50, o Senhor vai destruir a cidade com 50? E Deus gostou tanto que Abraão é chamado amigo de Deus, porque Abraão se interessou por aquilo que Deus estava fazendo, e Deus se interessou em falar com Abraão. Então,
Deus quer falar com a gente, né? Deus quer que a gente ouça. Então, versículo 2, voltando aqui. Então, põe-te no átrio da casa de Deus, diz a toda a cidade de Judá que vem adorar a casa do Senhor, todas as palavras que te mandei, não te esqueças de nenhuma palavra. Um cargo duro para Jeremias, né? Porque Deus falou com ele. Eu acho que Jeremias não tinha, se fosse comigo, eu falei assim, Deus, espera aí, eu vou pôr o gravador aqui que eu não vou lembrar. Agora, eu acho que Jeremias não tinha problema de lembrar. Ele podia ter problema de, essa parte vai ser duro falar. Eu acho que era isso, por isso que Deus falou assim, não te esqueças, não pule por cima de nenhuma parte. Fale tudo que eu vou te falar agora. Não te esqueça de nenhuma palavra. Versículo 3, olha Deus falando. Pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes. Gente, eu vejo nisso assim, um coração, Deus está chorando, Deus está falando com Jeremias. Jeremias era um amigo de Deus aqui. E Deus está falando com Jeremias. Tem um momento na sequência histórica aqui que Deus até fala com Jeremias, não ore mais, acabou, não adianta você orar mais, está determinado. Mas aqui ele está dando chance ainda, e o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, está até falando, pode ser que te ouçam. Não é que Deus não sabia, mas Deus queria que eles ouvissem. E por que Deus mandou Jeremias com uma palavra dura? Ele vai falar aqui na frente, assim, ó, se vocês não se arrependerem, eu vou destruir essa casa que vocês acham que é a casa de Deus, que é a minha casa, mas eu vou destruir. Eu vou destruir a minha casa e vou destruir a casa de vocês também, em Jerusalém, vou destruir tudo. Vai ser uma vergonha para todas as nações. Palavra dura. E Jeremias tinha razão. Eu não tenho tempo de ler esse capítulo todo, mas eu só queria que vocês vissem aqui, assim que Jeremias falou essa palavra, alguns se levantaram e falaram assim, esse homem precisa morrer. Jeremias tinha razão de ter medo de falar todas as palavras de Deus. Esse homem precisa morrer. Imagine assim, eles estavam enfrentando, nessa época já estava, Babilônia já estava ameaçando, era como se ele fosse um traidor, falando assim, olha gente, vocês vão ser derrotados. Então os responsáveis, né, os oficiais, estavam dizendo, esse homem vai acabar com a nossa confiança, ele vai tirar toda a confiança do povo resistir ao exército. Quando o exército vier, eles vão falar, não tem jeito, porque Deus já falou que vai ser derrotado. Então esse homem precisa morrer. Mas Deus, ele sabia disso. Mas quando ele mandou Jeremias, ele falou essas palavras aqui. Pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Se isso acontecer, eu vou me arrepender, quer dizer, eu vou mudar a minha sentença, eu vou deixar de destruir. Deus não quer fazer isso. E eu queria deixar isso muito, muito claro. Porque os últimos dias, de acordo com Apocalipse, a gente crê que tem tantas coisas apontando para os últimos dias, já estamos vendo tantas coisas acontecendo, tantas coisas horríveis. Se a gente pensou que tinha terroristas, se a gente pensou que tinha já uma força maligna por trás dessas forças islâmicas, por exemplo, e tem outras forças, não são só as islâmicas, acho que todo mundo sabe disso. As forças do mal que estão atuando dentro de todo o mundo ocidental para rejeitar Deus, para rejeitar a verdade de Deus, a gente concentra em algumas coisas. Isso é do mal, o islamismo é do mal. Tem coisas satânicas que realmente, assim, se você for assistir, né, tem alguns documentários, eu e Maricela assistimos 2 ontem,
na Globo News sobre o Estado Islâmico, a gente fica assim, a gente fica perturbado de ver assim realmente o que está acontecendo lá. É uma coisa que deixa a gente muito, muito preocupado. Aonde isso vai levar? São coisas que estão acontecendo nos nossos dias, todo mundo está vendo, está ouvindo as notícias, vendo. Eles são muito fortes na propaganda, né, o Estado Islâmico. Então eles fazem questão de filmar tudo, de gravar tudo, de divulgar tudo que eles estão fazendo. Então, isso é um mal terrível que está acontecendo e está caminhando. Nós cremos que nós estamos nos últimos dias. E os últimos dias são dias de juízo. Apocalipse é um livro cheio assim, da iminência da volta do Senhor, falando de como vai ser glorioso quando Jesus voltar, mas falando de muitas coisas ruins que vão acontecer na terra. Muitas coisas ruins. Então nós estamos vivendo numa época que a gente não pode dizer, não, Deus vai nos socorrer. Ele vai nos socorrer, mas Ele não vai mudar necessariamente a direção que o mundo está indo, porque no meio dessa situação, Deus vai levantar uma igreja que vai brilhar no meio disso. É isso que a gente vê no livro de Apocalipse e, na verdade, em toda a Bíblia. Mas tem situações, assim, a gente deve orar, segundo a Bíblia, nós devemos orar por paz, devemos orar por que Deus abençoe o Brasil, nós devemos orar, isso é o nosso desejo. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, então a Bíblia fala, ore pela paz, ore para que Deus mude os governos, para que Deus estabeleça a justiça, sempre é a nossa oração, mas no nosso coração nós precisamos estar preparados para que, se for a hora, que eu não sei se for a hora em que as coisas vão piorar de vez, que Deus prepare a igreja. Eu fiquei impressionado quando eu li aquele livro, um livro muito impressionante, por sinal, o Homem que Veio do Céu, como é que chama? O Homem do Céu, né, que é uma história verdadeira de um chinês e as coisas que ele passou lá na China. E eu li lá e li em outros lugares também que a igreja na China, eles não oram para Deus derrubar o governo deles. Eles não oram assim. Eu não estou falando que não pode orar, mas eles não oram assim. Eles não oram para Deus tirar a perseguição. Eles oram para que eles tenham força, pureza, perseverança para ficar firme no meio da perseguição. É isso que eles pedem. Então, eu fiquei, assim, foi uma das coisas que, várias coisas me impressionaram no livro, mas essa foi uma delas, que ele fala realmente sobre a atitude. Então, como nós devemos orar? Lógico, em termos de igreja, que nós temos que fazer uma distinção entre o que Deus quer fazer na igreja e o que Deus quer fazer com as nações do mundo. São duas coisas diferentes. Deus não falou que antes da volta de Jesus, todos os governos vão ser restaurados e vai ter pessoas governando de acordo com o coração de Deus. A gente não tem essa promessa antes da volta de Jesus. A gente tem a esperança de que Jesus volte e estabeleça o reino dele, que ele ocupe o trono. Amém? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa oração. Vem, Senhor Jesus, venha logo, por favor, venha logo. Mas aí quando eu peço, Senhor, venha logo, eu preciso também entender que Jesus está falando assim, mas você quer que eu venha quando a igreja está desse jeito? Você não quer que eu venha e encontre uma noiva que está assim. Então nossa oração é, vem, Senhor Jesus, mas, Senhor, para que o Senhor possa vir, prepare a tua igreja, faça com que a gente escute a voz de Deus. Então, o chamado para nós aqui pode ser que ouçam, talvez a nossa nação toda não vai ouvir, mas a igreja precisa ouvir, a igreja precisa corresponder a Deus. Na verdade, nem todos que falam que são da igreja são verdadeiramente a igreja do Senhor. Isso não cabe a nós fazer separação nenhuma, né? Existem duas ideias erradas sobre a igreja, né? Existem mais, mas eu vou falar sobre duas, né? Duas ideias erradas sobre o que é a igreja. Uma é que, se eu sou da igreja
alguma igreja evangélica, né, batista, presbiteriana, nazarena, seja qual for, se eu sou de uma igreja, essa minha igreja é a igreja de Jesus. Então, todos aqui são de Jesus porque são da igreja. Isso, né, eles lutam com isso. Esse é uma briga que vem desde os primeiros séculos. Quem é a verdadeira igreja? A igreja visível, a igreja que aparece, os membros da igreja, as pessoas que fazem parte ostensivamente da igreja, não são todos a igreja, nem todos pertencem à igreja. Tem pessoas ali que fazem parte da igreja, tem pessoas, hoje a nossa situação é muito complexa, porque tem multidões de igrejas, mas Deus tem um povo que faz parte da sua igreja. Então nós não sabemos, ficou muito mais difícil que antigamente saber quem é a igreja, mas nós podemos nos relacionar com pessoas que Deus testifica, que a gente vê que estão buscando ao Senhor, mas nós não temos condições de limitar. A outra ideia errada, então uma ideia é que toda a minha igreja, ou toda a igreja evangélica, antigamente, né, os católicos sempre falavam assim, só aqui na igreja católica que é salvo, mas isso muitas igrejas evangélicas repetiram, tem muitas igrejas evangélicas que acham que só eles são salvos também. Então essa é uma ideia errada. A outra ideia errada é que ninguém... não dá para saber quem, não dá para ter nenhum reconhecimento de quem é do Senhor, né? Não tem igreja, está tudo errado, não tem igreja nenhuma e eu fico aí, só eu que sou certo, tem gente por ali, sei lá, uma situação que não reconhece a realidade da igreja. Existe a igreja, apesar de estar tão confusa e tão separada, mas a igreja de Jesus existe, amém? Então, Deus continuava tratando com a igreja, o povo de Israel, naquela época. Então, o que eu queria que vocês captassem é esse coração de Deus no versículo 3. Pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes. Ele tinha já uma intenção de trazer julgamento, mas se houver uma mudança no coração, eu posso mudar a minha sentença, e me arrependo do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E aí tem a reação deles, que eles queriam matar Jeremias. Ok, só uma consideração, eu quero só terminar agora em Hebreus. Sempre importante a gente entender o que diz no Novo Testamento. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, é o livro que mais explica a diferença entre a velha aliança e a nova aliança. É um tratado, né? É um livro fantástico, e ele vai explicando quais são as semelhanças e as diferenças. Ele usa muitas coisas da velha aliança, mas ele mostra algumas diferenças. Então eu só vou pegar alguns trechinhos, mas realmente é um tema que você pode seguir nesse livro todo. O primeiro capítulo, versículo 1. Havendo Deus outrora falado. Então, o nosso tema hoje é: muito antes de qualquer outra coisa que Deus tenha deixado, qualquer outra ordem, qualquer outro desejo de Deus em relação ao seu povo, sua casa, a primeira coisa fundamental, se não tem isso, não tem mais nada, é ouvir a voz dele. Ouvir a voz dele.
No Antigo Testamento, isso aqui que ele vai explicar em Hebreus. No Antigo Testamento, Deus falou muitas vezes, não poucas vezes. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Todos foram considerados profetas, né? Abraão era um profeta, Moisés era um profeta. Depois ele veio falando com todos os profetas. Davi era um profeta, mas tinha todos os outros que eram profetas também. E é isso que nós estamos partindo desse contexto do rei Joás, que Joás se afastou de Deus, se afastou do caminho certo. Deus começou a mandar juízos. Houve invasão, depois mais na frente nós vamos falar, houve invasão da Síria. Então ele começou a sentir consequências da apostasia deles. Mas para que não ficasse só, isso na verdade era suficiente. Eles deviam ser, opa, tem uma coisa errada. Eles sabiam o que estavam fazendo. Mas para que não ficasse só na dúvida, Deus mandou profetas, Deus mandou homens para falar, como Jeremias no tempo dele. Então Deus falou muitas vezes pelos profetas. Versículo 2: nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, Jesus, ele é a expressão de Deus. O Novo Testamento começa com Jesus sendo o Verbo de Deus. Ele expressa de maneira muito mais completa aquilo que Deus quer falar. Então nós temos hoje, eu já mencionei isso várias vezes, né? Nós gostaríamos, eu tenho certeza que todo mundo aqui, se fosse fazer uma votação, todo mundo ia querer que Deus falasse de maneira mais clara, que ele mandasse um profeta, que a gente soubesse assim, esse cara é um profeta de Deus. Esse cara vai falar o que Deus quer falar conosco. O anjo da igreja escreve. Então a gente queria saber quem onde está a voz de Deus. Vocês não queriam? Mas a Bíblia fala que naquele tempo ele falou pelos profetas. Agora ele fala pelo Filho. Tá, Deus, mas acontece que o Filho não está aqui agora. Ele veio, ele manifestou, ele falou, ele morreu, ele fez tudo, a gente tem o registro da vida dele, mas ele não está aqui agora. Como é que o Filho fala hoje? Então, capítulo 2 de Hebreus, versículo 1. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Então, tem as coisas que Deus já falou, que estão nas Escrituras. Nós temos que prestar mais atenção ainda para as coisas que Deus já falou, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Porque quem estava lendo essa epístola, mesmo naquela época, muitos não conheceram Jesus fisicamente. Então ele está falando assim, Jesus começou a anunciar, mas a voz continuou a falar. Agora através das pessoas que falavam pelo Espírito Santo. Os profetas daquele tempo, aqui ele até fala no versículo 2 sobre anjos, porque a maioria dos profetas também não tinham muita dificuldade para entender o que Deus estava falando. Vinha em visão, às vezes um anjo aparecia, então eles tinham um jeito mais palpável para conhecer a voz de Deus. Só que agora nós temos um jeito que a Bíblia fala, a despeito da nossa opinião, a Bíblia fala que o jeito que Deus fala hoje é muito melhor. Ele fala pelo Espírito Santo. Versículo 4. Também Deus testificou com eles por meio de sinais,
prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. E aí ele continua durante toda a epístola, ele está falando sobre Deus fala ainda hoje, né? Capítulos 3 e 4 de Hebreus, ele vai falando assim, como o povo morreu no deserto, porque não quiseram ouvir a voz de Deus. Hoje nós precisamos atentar, porque a voz continua falando. Não é só assim, no passado foram profetas, agora é Jesus, mas continua sendo só o que a gente tem escrito. Não, Deus fala hoje. Se nós não tivermos a voz de Deus hoje, o que Ele falou no passado, a gente não consegue guardar, não consegue colocar em prática. Então, eu continuo, eu deixo aqui, né, o desafio. Eu não estou falando porque eu acho isso simples. Eu acho que todos nós podemos dizer, isso funciona. Deus fala, mas é preciso ter uma atitude de coração. Precisamos entender que o que Deus quer falar é muito mais do que se vai dar certo, vai dar errado na minha vida, essas coisas assim que fazem parte. Todo mundo quer que Deus dirija, que Deus sustente, que Deus cure, que Deus abençoe meu filho, minha filha, assim por diante. Deus faz isso, Ele fala, Ele mostra, Ele responde, mas Deus, Ele é uma pessoa, Ele quer conversar com a gente. Só que Deus vai levantar profetas, eu tenho convicção disso. Deus vai levantar profetas hoje, tem levantado, tem pessoas que estão falando. A gente escuta muitas vozes ao contrário, mas se você for prestar atenção, se você for buscar algo genuíno de Deus, você vai encontrar vozes que estão falando hoje contra as coisas que estão acontecendo, mostrando o caminho de Deus, chamando o povo para Deus. Tem vozes. Às vezes é difícil achar, às vezes é difícil discernir, mas tem vozes, Deus está falando. Mas eu creio que Deus vai falar mais forte. Deus vai levantar, assim, não um profeta, mas Ele vai levantar pessoas com o espírito do profeta Elias para falar com a igreja, para falar com o mundo. Eu creio nisso. Mas eu quis colocar, eu quero, assim, faz parte desse quadro, não só a expectativa de que Deus vai falar através de homens poderosos, homens, mulheres, pessoas que Deus vai usar e tem usado, mas Deus também fala através do Espírito Santo em nós. E por que isso é melhor? Eu não tenho condições de responder isso por completo. O que eu entendo é que Deus, acima de tudo, Ele quer o nosso coração. Se vier uma pessoa aqui falando com poder e sinais, como acontecia no tempo passado, assim diz o Senhor, mesmo que o nosso coração não esteja 100% maleável, sensível a Deus, se temos um pouco de sensibilidade, nós vamos ouvir, eu creio nisso. Mas não vai ser o teste que Deus queria, porque o teste que Deus quer mesmo é se eu e você vamos ouvir a voz do Espírito que fala baixinho, e você tem que calar as outras vozes, e você tem que querer, e você tem que dizer, Deus, eu estou sentindo falta, está tudo bem na minha vida, Deus. Eu tenho comida na minha mesa, não tem ninguém doente na minha casa, mas eu estou sentindo falta da tua voz, eu preciso, sabe, eu não estou com uma lista de pedidos que tem isso, dando errado, tem isso, tem aquilo. Lógico, todo mundo tem amigos, todo mundo tem alguém que precisa de um toque de Deus, isso faz parte. Mas mesmo quando tudo estiver bem, se eu chegar para Deus e falar assim, Deus, eu sinto falta da nossa amizade, talvez é uma amizade que nem desenvolvi ainda, mas eu quero desenvolver, eu quero conversar com o Senhor. A oração precisa deixar de ser uma obrigação, uma coisa formal, a oração precisa ser uma conversa, um diálogo com Deus. E num diálogo com Deus, você pode até falar coisas, eu sempre falo, Deus aguenta até as coisas pesadas, né? Deus, eu estou chateado, eu acho que o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está nem ligando para mim. Deus aguenta, pode falar, não tem problema, você tem que conversar com Deus. E quando você conversa com Deus, mas com a atitude certa, porque você pode falar essas coisas com Deus com atitude errada,
Mas se você falar com a atitude certa de quem está querendo ouvir, Deus vai falar assim, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Ele vai abrir os nossos olhos e falar assim, ai Deus, que vergonha, né? Eu achando que eu estava com razão, eu que não estou te escutando, eu que não estou dando bola para o Senhor. Então, é um diálogo com Deus. A oração, ela tem que passar, entendeu? Desse nível assim de formal, né? A gente tem abertura, a gente até faz assim umas, seja glorificado o teu nome, né? Assim, isso tudo é bom, mas pode ser formal, vocês entenderam? Eu não estou falando contra isso, eu estou falando assim, se torna uma coisa mecânica, formal, né? É maravilhoso falar a oração do Pai Nosso, é maravilhoso. Agora, se for só repetir como uma coisa decorada, é claro que não vai ter efeito, né? Então, a oração tem que passar para outro nível. E quando nós falamos com Deus, quando Ele fala conosco, quando nós temos abertura, quando nós temos paciência, né? Se você fala assim, então Deus, é assim, 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 o que o Senhor tem para me falar hoje? Eu te dou 30 segundos para responder. Deus não vai falar, né? Assim, quando que sai uma conversa boa com pessoas da família? Não vou nem falar de pessoas de fora, um amigo, sei lá, uma pessoa que não tem tanto. Vamos falar de pessoas de casa. Quando que sai uma conversa boa? Não é quando você tem uma agenda e vou te falar assim, 1, 2, 3 e tal, então já falamos o que tem que falar, tchau. Não, assim, isso não sai conversa boa. Conversa boa quando tem espaço. Meu pai falava assim que quando tinha amigo mesmo, não fazia mal ficar em silêncio os dois. Assim, quando é amigo mesmo, que quando é uma pessoa que você não tem liberdade, silêncio fica pesado, né? Por que não está falando nada? Vou inventar alguma coisa para falar, aquela coisa assim, né? Mas quando é amigo mesmo, você pode ficar em silêncio, porque você não tem que produzir nada, você não tem obrigação de criar um assunto. É aquilo que vai fluir, só que às vezes gasta um tempo, e com Deus é assim, gasta um tempo, não saiu hoje, mas amanhã eu volto, sabe assim, eu estou interessado. Então, eu estou falando de coisas que eu estou tentando aprender, estou tentando descobrir como a gente pode realmente ouvir a voz de Deus. Porque se não ouvirmos a voz de Deus dessa forma, quando vier o profeta, quando vier uma palavra mais forte, não vamos ouvir de verdade, né? Então, é isso que precisa acontecer, né? É isso que nós estamos buscando. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, querendo que o Senhor realmente consiga falar conosco. Como o Senhor falou com Jeremias, às vezes o Senhor tem enviado palavras e tem falado, pode ser que ouçam, pode ser que não ouçam. Mas nós não gostaríamos que o Senhor falasse isso de nós, mesmo dando essa abertura. Pode ser que ouçam, já é bom o Senhor dar uma chance para nós. Mas nós não queríamos que fosse assim. Quando o Senhor chegava para Adão e Eva todo dia na virada do dia, o Senhor tinha certeza que eles iam te ouvir. E nós queríamos que o Senhor tivesse essa certeza conosco, que a gente realmente se importasse com a tua voz, que a gente realmente quisesse ser um amigo teu. Ó Deus, isso vai mudar a sorte, vai mudar o horizonte, vai mudar a situação quando nós ouvirmos a tua voz. Ó Deus, nós temos certeza que uma pessoa que ouve a tua voz vai contagiar outras pessoas também. E queremos também aprender a ouvir o Senhor em conjunto, porque tem essa relação individual com o Senhor, mas tem também a relação coletiva, na família, na igreja, no grupo. Ó Deus, nós precisamos aprender a ouvir a tua voz, ouvir o que o Senhor sente, sentir o teu coração. Ó Deus, o que o Senhor pensa? Nós temos ouvido tantas opiniões, tem tanto ódio voando aí,
nas redes sociais, nas conversas, todo mundo com ódio sobre a política, com ódio contra os islâmicos. Ó Deus, quando é que nós vamos prestar atenção e saber o que o Senhor pensa, o que o Senhor sente sobre nossa situação, sobre nossa cidade, sobre nosso país, sobre o mundo? Deus, se nós, teu povo, se nós não ouvirmos a tua voz, como o Senhor vai falar com o mundo? Como o Senhor vai mandar algum aviso para o mundo? Mas o Senhor não quer tomar atitudes, por isso que o Senhor não tomou ainda, porque as pessoas não estão ouvindo a tua voz. E o Senhor está dizendo, pode ser que eles ouçam, mas o Senhor não sabe se nós vamos ouvir, porque por enquanto nós não demonstramos esse interesse. Ó Deus, que o Senhor tenha espaço, que nós aprendamos na nossa vida individual e junto com nossos familiares e com nossos irmãos, que possamos ouvir a Tua voz e ouvir, ó Deus, e dar atenção àquilo que o Senhor quer falar. Porque com certeza, no meio de tanta coisa que está acontecendo hoje, o Senhor deve ter muita coisa para falar. Ó Deus, clamamos a Ti, Senhor, que aqui em Americana, aqui na nossa cidade, aqui na nossa casa, que o Senhor encontre ouvidos abertos e inclinados a Ti. Em nome de Jesus. Amém.